Quando foi a última vez que você se sentiu só? Foi porque você quis e você se imputou algum tipo de isolamento? Ou por falta de disponibilidade dos outros? Ou por acaso você estava vivendo um momento específico na sua vida que acabou gerando esse tipo de solidão? A verdade é que muitas vezes a sociedade tem uma dificuldade de interpretar e metabolizar a solidão e costuma atribuir rótulos negativos a isso, como se a gente fosse incapaz ou se fosse culpa nossa a gente estar só. Mas, muitas vezes, a solidão ela pode ser uma marca de um momento de transformação na nossa vida, e esse vínculo entre solidão e transformações é muito pouco examinado no nosso discurso comum do dia a dia. Se você já se perguntou sobre a sua solidão e tem vontade de entender um pouco mais, hoje a gente vai examinar isso juntos. Sou Jorge Verlindo e este é Ler o Mundo, Crescer e Viver Melhor pela Leitura. Eu vou estruturar o raciocínio de hoje da seguinte forma. O mundo está em constante transformação, né? Isso desde sempre. É o que os budistas chamam de impermanência. E há estratégias para a gente diluir um pouco essa dissonância entre o que a gente é e o todo, que tem vários princípios desses no yoga, eu já falei um pouco aqui no outro episódio. O ponto é que muitas vezes é muito difícil a gente entender que está na hora da gente mudar, ou essa mudança, por mais que a gente opte por ela ou aceite que ela vai acontecer, ela não vem sem um preço. Muitas vezes o preço pode ser a solidão. Por outro lado, existe uma camada diferente aí, que é a seguinte: se a gente não tiver consciente dessas mudanças do mundo e a gente não tiver apto, interessado, disponível para a mudança, a gente pode acabar incorrendo em solidão por excesso de rigidez. Então, apesar de parecer uma situação sutil, nós temos duas dimensões específicas aí, muito conectadas, que é a solidão das transformações e as transformações da solidão. E agora a gente vai analisar cada uma dessas dimensões e como é que ela afeta a nossa vida. Então, como você viu hoje, eu estou falando especificamente da relação entre transformações e solidão. Quando há ou não há transformações e que tipo de solidão acontece em cada um desses dois casos. Vou começar pela solidão das transformações, entendendo o seguinte: suponha que de alguma forma você vê as transformações como bem-vindas, né? Você já viu aqui no canal que muitas vezes eu falo sobre essa questão da gente ser capaz de mudar, de ter flexibilidade de identidade, de ser capaz de amadurecer dentro do nosso processo, dos nossos próprios desafios. E o ponto é que as dificuldades passam a funcionar como convites. Você se depara com um obstáculo na sua vida e ela te demanda que você mude alguma coisa nos seus traços, na sua percepção, na sua visão de mundo. Se você vê isso dessa forma, isso não quer dizer que a sua vida vai ser só tranquilidade de transformações lineares e sem obstáculos. Isso quer dizer que você pode acabar precisando mudar coisas muito disruptivas. Por exemplo, mudar de ambiente. Você está em busca de estímulos, experiências mais férteis e de mais conexão, e você acaba precisando de mudar de cidade, de espaço, de escola, de círculo de amigos e tal. E aí eu esbarro na segunda mudança, que é, por exemplo, de companhia. Suponha que você está acompanhado de pessoas que ou eventualmente são tóxicas ou elas estão se tornando inférteis nas relações com você, e você sente uma necessidade de ver mudança aí. Ou ainda, você tem uma necessidade de mudar no trabalho porque você chegou no limite da sua capacidade de expandir, de melhorar e amadurecer no trabalho, ou não há perspectivas lá dentro. Ou ainda, você precisa mudar de hábitos, porque eventualmente algum hábito seu está começando a fazer mal para você ou as pessoas à sua volta. O que vai acontecer aí é que essa mudança vai te colocar em impasses, porque optando por mudar de direção de uma maneira consciente e eventualmente até muito decisiva, você pode acabar mudando seu ambiente todo. E uma consequência natural disso é, primeiro, você se sentir só e depois você sentir que fez uma decisão ruim. Por quê? Conforme você vai abrindo espaço na sua vida, você vai saindo de espaços, situações, relações, etc., que eventualmente ou estão te fazendo mal ou não estão te trazendo mais benefícios e florescimento e tal, você sente que você está dilapidando as coisas que você construiu à sua volta. E demora um certo tempo, a vida é muito analógica, ela não é binária, não é porque você abriu um espaço que vai lá e entra uma coisa nova. Demora um certo tempo para que essas novas conexões comecem a se estabelecer, elas acontecem de uma maneira muito orgânica. Nesse período, você vai sentir solidão, você vai sentir que você não tomou a decisão certa, você vai sentir, às vezes, falta daquela situação anterior, e esses processos eles são naturais. Daí a necessidade da gente desenvolver algum tipo de, primeiro, simpatia e depois paciência com essa solidão que a gente está sentindo. E aí vamos analisar o outro lado. Suponha uma pessoa que por muito tempo teve dificuldade de mudar. Vou pegar um exemplo muito específico. A pessoa tinha dificuldade de ser atendida, ela não era atendida na infância, já falei um pouco disso aqui também. E aí ela desenvolveu mecanismos para ser atendida, só que esses mecanismos não necessariamente favoreciam as relações dela. Por exemplo,
mentiras, sabotagens, chantagens, coerção. Você já deve ter visto esses casos por aí, porque nós somos assim. A gente, às vezes, na necessidade de sobreviver, a gente opta por práticas, né, por comportamentos que eles não são muito saudáveis. E aí o que acontece é o seguinte: se essa pessoa, nesse mecanismo de sobrevivência e autodefesa, ela começa a adotar esses comportamentos, uma possibilidade aqui é que ela vá ficando só. Por quê? Porque as pessoas que estiverem saudáveis à volta dela não vão suportar comportamentos que vão quebrar a relação ou que vão gerar uma conexão desigual, onde um ganha e o outro perde. E isso vai incorrer na pessoa acabar perdendo amigos, parceiros, colegas, etc. Vamos supor, um amigo primeiro avisa: olha, não está muito bom isso aqui que você está fazendo. Aí a pessoa não entende, daqui a um certo tempo esse amigo se afasta. Se outro amigo se afasta e outro amigo se afasta, qual é a consequência natural? Solidão. Essa solidão específica, que eu estou chamando de transformações da solidão, ela gera o seguinte cenário: se a pessoa não se transformar o suficiente, onde é que vão acontecer as transformações? Fora, porque ela vai precisar ficar mudando de ambiente porque ela infertilizou o ambiente anterior. Então, eventualmente, ela vai ser demitida do trabalho, ou do círculo de amigos, ou ela não vai poder mais contar com uma comunidade específica ou com alguns parceiros, e ela acaba chegando num nível de solidão por se agarrar demais à própria identidade e não entender que é ela quem está precisando mudar no momento. Ela vai chegar num outro tipo de solidão, que é as transformações de fora empurrando ela para um isolamento. Você consegue ver como esses casos são sutis e podem até eventualmente parecer muito similares, mas eles não são. Num primeiro caso, a pessoa está tentando encontrar uma equanimidade, ela está tentando encontrar um equilíbrio, se conectar com o mundo de uma forma diferente, que favoreça a ela, mas também aos outros. No segundo caso, normalmente a pessoa está tentando proteger a identidade dela. Ela vem carregando alguns hábitos específicos ao longo da vida, que provavelmente eram hábitos de sobrevivência lá no início, na infância, onde o ambiente não era favorável. Ela desenvolveu esses comportamentos e ela não consegue visualizar que é ela que está precisando mudar. E aí ela mesma vai começando a gerar esse isolamento para si. Diante disso, eu vou levantar perspectivas para ambos os casos. E antes de entrar nas perspectivas, eu vou explicar por quê. Porque às vezes, quando a gente examina casos onde uma pessoa está tendo comportamentos tóxicos, a nossa tendência na sociedade é falar assim: nossa, é um monstro, não serve para nada, tem que isolar, tem que punir, tem que isolar mesmo, etc, etc. Eu não acredito nisso. Eu acho que todo comportamento tóxico ele tem um fundo de sobrevivência, ele é disfuncional, mas ele carrega uma funcionalidade que é a pessoa estava precisando se defender de um fantasma, de alguma coisa que realmente existiu no passado, mas não está mais lá. E eu acredito na mudança, eu acredito que essas pessoas merecem também saber o que é possível fazer se elas se reconhecerem nessa situação. Daí, se você está vivendo a solidão das transformações, ou seja, se você está só porque você está querendo mudar e você está querendo evoluir e isso está te gerando solidão, alguns pontos que podem ser úteis. Primeiro, cultivar um diário. Porque tendo um diário, você vai anotando seus sentimentos no dia, o que você estava fazendo, que consequências isso gerou, quais eram os objetivos que você tinha, quais são os sonhos que você tem. E isso vai te deixar um pouco menos só. De certa forma, você está se comunicando com você mesmo. Ora, você está lendo e está se comunicando com o você do passado. Ora, você está escrevendo, está mandando a correspondência para o você do futuro. E esses dois pontos, eles reduzem a solidão e eles trazem uma perspectiva que te dá mais capacidade de perseverança. Depois, eu sei que vai parecer contraditório, mas às vezes a gente tá só, mas tem um negócio que em inglês chama loose bonds, que é tipo assim, uma pessoa que você não é grandes amigos, mas que você tem o telefone dela, que é passível de se chamar ela para tomar um café, suponha isso. Você cultivar esse hábito de trocar ideia com pessoas, assim, de marcar, né, quase que um date, só que com um amigo, entendeu? Para você poder ouvir e ser ouvido. Porque essas trocas, às vezes, você não precisa ir lá e contar todo o drama da sua vida. Mas só o fato de você transpirar um pouco, elaborar um pouco o que você está vivendo, ouvir um pouco do outro, torna mais suportável esse momento de solidão que você está vivendo. E também oxigena a sua perspectiva, porque você vai assimilar a perspectiva do outro. Um outro ponto que eu acho útil, que eu uso muito, né, obviamente, ser um canal de leitura, né, é você buscar leituras que te deem força e perseverança, persistência nesse momento. Estoicismo, né, se você lê Sêneca, Epicuro, Marco Aurélio, todos eles têm reflexões sobre a solidão, reflexões sobre paciência, sobre tolerância. E o yoga, propriamente, como eu falei aqui hoje, né, o budismo, mas o yoga mais, eu já tenho um episódio que eu trouxe aí para você, porque ele vai te dar mecanismos de lidar com a realidade nesse período. Porque um ponto que eu acho relevante dentro desse contexto
é que muitas vezes a gente tem uma tendência a brigar com as nossas intempéries e as nossas adversidades. A gente vê uma adversidade acontecendo lá, a gente não entende que ela está trazendo uma lição, a gente acha que ela é um inimigo. Já falei disso aqui também no outro episódio. E aí a gente quer atacar a adversidade, nesse caso atacar a solidão. E atacar a solidão é infértil, porque às vezes você vai passar por um momento indefinido. A partir do momento que ela começa, ela não tem uma hora específica para acabar, você não combina com a solidão que horas que ela vai acabar. E essa luta, ela pode acabar desviando o foco da onde você está em aprendizagem, da onde está a sua lição. Então, acredito que esses tipos de leitura, né, e também a literatura, obviamente, a ficção e tal, eles vão te dando tempo e eles vão te dando um pouco de dissociação do seu drama. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, quando a gente está muito obcecado em resolver um problema nosso, e nesse caso aqui é a solidão, a gente insiste demais. E essa insistência deixa a gente muito monofásico. Você não vai, por exemplo, passear um pouco, dar uma caminhada, pegar um sol, entendeu? Ver umas paisagens, etc. E aí é muito difícil de você voltar com perspectivas. Depois disso, outros pontos interessantes aí que eu acho praticar a atenção plena. Também já falei disso no episódio aqui. A atenção plena é um mecanismo de você se desconectar dos seus vieses, dos seus condicionamentos internos. Porque, de novo, se você está em transformação, você está tentando mudar de maneira consciente alguma coisa, isso já é nobre de saída. E a atenção plena ela vai ser uma via para você se desconectar desses condicionamentos. Você passa períodos do tempo de uma maneira consistente, desconectado dos seus condicionamentos, para quando você voltar para o seu dia a dia, você ter capacidade de mudar eles. E por fim, ainda dentro desse espectro, você ser capaz de celebrar pequenos progressos. Enquanto você está nessa fase de solidão, você está se transformando, está mudando de ambiente, de relação, de colégio, de escola, de trabalho, etc., de grupo, de situação de vida e tal, você vai ter pequenos progressos. Você vai eventualmente conseguir uma reunião, um contato, um telefone, uma saída com um amigo, etc. E às vezes a gente pensa assim, se eu estou em solidão, já está ruim. Você não pensa assim, pô, hoje foi um dia legal, porque eu saí só e o dia foi interessante. Ou eu encontrei fulano de tal, que nem é grandes amigos, mas é um bom conhecido e a troca foi boa. A gente não é capaz de celebrar essas pequenas vitórias. E essas pequenas vitórias, elas trazem muito sentido. Elas oxigenam essa trajetória aí e elas te permitem atravessar esse período de solidão com mais saúde e mais serenidade. Muito bem, a gente acabou de falar dos processos de transformação da pessoa que está tentando mudar ambientes, etc. e entra em solidão por conta disso. Agora eu vou falar dos processos que acontecem com a pessoa que não está tentando mudar. Antes disso, eu vou fazer um disclaimer que é o seguinte: é importante, antes de mais nada, você fazer uma checagem para ver se você está sendo realmente rígido, se você se enquadra nesse caso que eu vou falar agora. Por quê? Tem muita gente que é vítima de ambientes tóxicos ao longo da vida e a pessoa se acostuma a assimilar o papel de algoz. Ela fala, não, foi culpa minha, fui eu que fiz tudo errado, fui eu que atravessei, fui eu que atrasei, que cheguei cedo, cheguei tarde, etc. Essas pessoas, elas não necessariamente se enquadram no ponto que eu estou trazendo aqui. O ponto que eu estou trazendo aqui, ele é um pouco diferente. Essas pessoas estão em autoabandono, elas estão com a tendência de julgar que elas nunca acertam, que a culpa é sempre delas. E aí a abordagem é outra. Agora, se você considera... Você fez essa checagem, e aí eu vou te dar um exemplo de checagem. Se você fez essa checagem e for você, aí vale a pena essas perspectivas que eu vou trazer. Vamos lá, vamos para a checagem inicialmente. Se você tem... Vamos supor que você tem algum grau, você não está 100% isolado, você tem algum grau de contato com pessoas, com, sei lá, colegas de trabalho, etc, etc. É bom cultivar algum tipo de teste de realidade. Conversar com a pessoa e ouvir, pô, o que você acha da minha atuação aqui, o que você acha daquele dia ali. Você pega esses pontos tangíveis, você não vai perguntar assim, nossa, eu sou uma pessoa legal? Você vai ouvir que sim, né, na maior parte das vezes. Porque as pessoas, a gente importa pouco para os outros nesse aspecto, então a pessoa, para se livrar da discussão, ela vai dizer que sim. Você pegar um ponto mais específico e perguntar para a pessoa qual foi a perspectiva dela do seu comportamento, da atuação, etc., sem muita atenção, sem tentar suplicar por algum tipo de validação, porque você quer uma opinião sincera. Se por algum acaso ocorrer de você ouvir coisas que pareçam que eventualmente você foi ou impaciente, ou incapaz de ouvir, ou tirano, ou agressivo, ou sorrateiro, ou inconfiável, ou qualquer outro traço desse que inspire uma sensação de que você está exagerando em algum dos seus comportamentos, provavelmente você está se defendendo de coisas que não estão lá e você está gerando solidão para você. Aí vale a pena você começar a examinar o que está acontecendo. Então, o que eu quero dizer aqui? Né? Como eu falei antes no outro episódio do Russell,
que eu falei ainda agora sobre autoabandono, sempre um dos primeiros passos para você começar a corrigir algum desvio, né, na sua identidade, nos processos que você está vivendo, é a percepção, é você mapear. Se você mapeou, você começa a ver melhor os seus comportamentos, você começa a ver quais são os gatilhos, porque, como eu disse antes, eventualmente é um processo de autodefesa de um passado que não está lá. E isso é perfeitamente transformável. Todos nós somos pessoas maleáveis. Se você praticar o suficiente, você vai chegar num ponto onde aquele traço não está mais lá. E por mais que, eventualmente, vamos supor, você pisou na bola aqui ali, escorregou em algum lugar, o mundo é vasto. Vai chegar um momento onde você vai conseguir praticar isso no ambiente correto, vai conseguir se conectar e tal. O segundo passo, vamos supor que você percebeu. O segundo passo é não fugir da realidade. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, quando as pessoas são confrontadas com os traços delas, que são deletérios, desagradáveis, nocivos aos outros, elas entram em dissonância cognitiva. O que isso quer dizer? Ou a pessoa fala que o mundo todo está perseguindo ela, que ninguém entende ela, que a culpa é de A, B, C, pessoas, grupos, sociedades, sistemas, etc. Ou elas recorrem a explicações externas. Não, porque eu tenho um diagnóstico disso, porque na verdade foi uma fase ruim. Tudo isso explica, mas não justifica, e isso aí, no limite, torna a sua explicação menos válida. O seu interlocutor que eventualmente foi prejudicado por você por algum comportamento seu de autodefesa que era nocivo naquele momento, ele tem limite a paciência dele, entendeu? Ele não vai conseguir falar assim, não, claro, é a 8ª vez que você é tóxico e tá ótimo. Não vai. Então é muito importante você ser capaz de identificar essa realidade e começar a partir, ir direto para a realidade, ir direto para a verdade. E isso incorre, por exemplo, em você ser capaz de pedir desculpa, você ser capaz de elaborar o seu erro. Eu errei porque A, B, C, D. Eu errei porque vivi isso e isso gerou essa situação aqui. Por quê? Uma outra coisa interessante é o seguinte, quando a gente é capaz de elaborar o nosso erro, na maior parte das vezes, se tudo der certo, a gente começa a não repetir ele. Muitas das vezes, um grande impedidor da nossa mudança é porque a gente dá muita volta para a gente assumir que a gente errou. A gente cria situações, disfarça, manda diquinhas de que, né, não aconteceu nada, etc. Mas aconteceu, e isso aí, na verdade, com o tempo, você vai gerando uma solidão para você, as pessoas vão saindo de perto, e se está todo mundo saindo de perto consistentemente, quem é que está precisando se revisar? Esse compromisso com a verdade, ele é muito útil. Se ele não for útil nos casos que já estão perdidos, ele é útil para o futuro. Por quê? Ele devolve senso de realidade para as relações. Ele faz com que as pessoas que ainda estão à sua volta tenham esperança num relacionamento. Tenham esperança que você é capaz de cultivar um relacionamento sustentável, gentil, cortês, de troca, etc. Eles podem eventualmente parecer o fim do mundo, porque quando você começa a aceitar que por acaso é sua responsabilidade, parece o fim do mundo. Mas na verdade é o fim de um mundo, né, que foi criado lá atrás, no momento que você eventualmente estava em risco, e que foi criado para você se manter vivo, mas que não está mais presente agora. E você sendo capaz de aceitar o fim desse mundo, onde você tinha uma rigidez por autodefesa, você está automaticamente se autorizando, criando a oportunidade de criar um novo mundo onde você é mais conectado com as pessoas e as transformações passam a ser fruto da sua consciência, do seu desejo, do seu interesse, muito mais benéficas para você e para as pessoas à sua volta. E você, o que você acha desse assunto? Ele tem a ver com algo que você já viveu ou com pessoas à sua volta? Me conta aqui nos comentários. E se por acaso você gostou dessa conversa, não esquece de dar o like e se inscrever no canal ou enviar ela para alguém que você acha que vai ser relevante. Esses assuntos sempre encontram o destino certo. Sempre tem alguém que está precisando entender um pouco mais a respeito disso. E ao mesmo tempo me ajudam a trazer o melhor das minhas leituras para você. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.